Então, nessa aula, a gente vai fazer a resolução dos dois desafios propostos. Um, na aula 7, eu fiz a proposição que você encontrasse, né, a tensão crítica e a carga crítica para esse perfil 259. E na aula 8, a gente vai procurar uma seção transversal para que ela consiga atingir a flambagem global, né, e não o colapso por escoamento. Seja muito bem-vindo. Então a gente vai fazer essa automação no MD Solids e fazer todas essas verificações. Eu preciso aqui trazer, né, a nossa tabelinha da Gerdau para a gente analisar as propriedades dessa seção transversal. O 259 está bem aqui. Está aqui ele, ó, W259H, um perfil para pilares. Então vou fazer a declaração das propriedades dele aqui. Então o valor da tensão crítica e carga crítica. Vamos chamar aqui a carga crítica. Então, PCR, né, vai ser π ao quadrado, que multiplica o módulo de elasticidade desse material, que multiplica a inércia em torno do eixo Y. Vou escolher logo o eixo de menor inércia, sempre é o eixo Y nesses perfis, dividido pelo K, né, dependendo da vinculação dessa coluna, que multiplica o comprimento real do pilar, só que tudo isso eu vou elevar ao quadrado. Então, eu preciso fazer a declaração das variáveis aqui dessa equação, tá? Então, essa é a equação da carga crítica. Então, só voltando na aula 7, qual foi o aço que a gente escolheu para o W259? Aqui está, ó, bem no início da declaração do exercício da aula 7, a gente está usando um módulo de elasticidade de 200 gigapascal. É um aço comum. Então, vou fazer a declaração aqui das variáveis, né? O módulo de elasticidade, são 200 gigapascal. A outra variável é o momento de inércia em torno do eixo Y. Vamos declarar como se fosse matriz, fica melhor, né? Então, eu vou vir aqui em em matriz, e vou inserir uma tabela, tá? Não sei quantas variáveis eu vou buscar, então vamos lá. O E, que é o módulo de elasticidade, a unidade dele é gigapascal, GPa. Se você tiver dúvida, o gigapascal, a declaração dele é essa aqui, tá? G maiúsculo, P maiúsculo e o A minúsculo. E vai ser 200. A próxima unidade é o momento de inércia em torno do eixo Y. A unidade centímetro a quarta. E ela vai ser o 259. 259, ele tem uma inércia de 2041. Por que eu estou pegando só a inércia em torno do eixo Y? Para ficar bem claro para você, eu estou pegando o eixo de menor inércia. Estou buscando a pior situação. O próximo, o K, qual era a vinculação lá na aula 7 do pilar? A situação 2, né? A proposta foi em relação à situação 2 aqui, engaste, apoio. Engaste, apoio, a gente vai usar um K de 0,7. Posso até copiar essa equação, essa imagem aqui logo lá para a resolução, para deixar claro para quem for consultar a tabela, a apostila, né? Então, o nosso K não tem unidade e ele é 0,7. Qual é a próxima informação? O comprimento do nosso pilar, L, eu posso colocar em milímetro ou em metro, vamos colocar em milímetro, 7 metros. Perfeito. E em milímetro vai dar 7.000 milímetros. Aqui eu posso retirar, só deletar a coluna. Beleza. Então, fiz a declaração aqui, a nossa matriz de dados para a resolução, tá? Matriz de dados do perfil. Se eu quiser depois colocar mais informações nessa matriz, eu coloco. Do perfil W253, ele existe, mas a gente não está fazendo análise, é o 59. Então, agora é só pedir o igual aqui. Igual. Ele já vai me dar em quilonewton. Então, a carga crítica para esse pilar W259 vai ser essa carga crítica aqui. A gente faz a verificação dentro do MD Solids. Mas será que quando eu aplicar essa carga, esse elemento todo vai flambar, ou antes da flambagem vai acontecer o escoamento das chapas? A gente pode fazer essa verificação também. Como é que eu faço? Eu tenho a equação da tensão crítica, que é exatamente a minha carga crítica, dividido pela área do perfil analisado. Vou colocar aqui o W259. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a área. Ó, ele está dizendo que eu não declarei essa variável ainda. Vou copiar e vou colocá-la nessa matriz aqui. Então, venho na matriz, venho aqui em matriz, acrescentar uma coluna à direita. Pronto. A unidade vai ser centímetro quadrado.
Qual é a área desse W59? 76 centímetros quadrados. Então, vamos colocar aqui 76. Agora, aquela equação vai ter a resolução. Tá? Quando eu pedir o igual, eu quero em MPa, 220 MPa. Agora, eu vou selecionar um aço que tenha pelo menos 220 MPa de tensão de escoamento sem o uso de coeficiente de segurança. Se eu usar um coeficiente de segurança aqui, esse aço tem que ser bem mais resistente. Tá? Então, respondendo aqui ó, o questionamento, tensão crítica e carga crítica, a gente resolve o primeiro exercício tá, da aula 7. Mas vamos ampliar essa resolução aqui e buscar um aço. Então, a gente vai lá na NBR 8800 buscar a tabela que indica as tensões admissíveis para os vários tipos de aço que você queira utilizar. Aqui, ó, tabela A2 da NBR 8800. Essas são as tensões de escoamento e ruptura da NBR 8800 de 2008. Essa classificação vai ser perfil 1, perfil 2 ou perfil 3. Eu vou colocar aqui a outra parte da tabela, porque ela é classificada em função da espessura da chapa da mesa. Não. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. A nossa TF, vamos colocar aqui, quanto que vale o nosso TF, que é a espessura da flange. O que é a flange? É a mesa. Tá? Então, TF do W259 vai ser 14,2. Então, vou colocar a nossa tabelinha aqui também. O nosso TF vai ser em unidade, milímetro, e ela vale 14,2. 14,2. Eu posso até fazer um if else aqui. Como é que eu faço o if else? Eu venho no Math, aqui em Programming, if. Então, o que é o que eu quero? Eu quero classificar esse grupo. Então, eu vou dizer aqui, ó, se TF, só deixando claro, uma coisa é eu escrever TF assim, outra coisa é eu escrever T e subscrito. Como é que eu faço o subscrito? Ctrl menos, tá? F. Essa variável é diferente dessa variável, ok? Então, se o TF for maior do que 50 milímetros, o que eu vou dizer aqui? Eu quero que ele diga que essa chapa é do grupo 3. Mas, se não for isso, então vem o Programming. Porém, se TF, T subscrito F, for maior do que 37,5 milímetros, ela pertence ao grupo 2. Se não for nenhuma dessas situações, eu vou colocar o else. Se não, eu simplesmente escrevo grupo 1. Vou lá no final, aperto igual, classifiquei. Essa chapa da mesa pertence ao grupo 1. Se ela pertence ao grupo 1, eu tenho que encontrar um aço que me dê pelo menos 220 MPa. Eu poderia utilizar o ASTM A572 do grau 42, que me dá 290 MPa de tensão de escoamento, ou do grau 50, que é o mais utilizado. Aí, o A36 também é muito utilizado, tá? Olha lá, ele teria 250 MPa de tensão para ele começar a escoar. Se quando eu aplico aquela carga crítica de 1.600 kN, aparece uma tensão de 220 MPa, para que não escoe, né, a chapa da nossa mesa, eu tenho que escolher um aço que seja mais resistente do que isso aqui, que admita pelo menos 220 MPa. E claro, nós não estamos utilizando aqui nenhum fator de segurança. As estruturas metálicas exigem, a própria NBR 8800 exige que você utilize fatores de segurança no dimensionamento de chapas, tá? E essas chapas compõem elementos, sejam eles pilares, vigas, lajes, tá? Metálicos. Essa norma, ela é uma norma para a estrutura metálica. Bom, então eu posso utilizar um ASTM A572, grau 42 ou grau 50, que aí eu atinjo as especificações desse projeto aqui, tá? Então, encontramos a resolução do exercício 1 da aula 7. Vamos para o 2, e aí a gente vai para dentro do MDSolids para fazer essa simulação, tá? Então, eu quero analisar a seção transversal do pilar da aula 8.
Vou só retomar aqui para você saber, relembrar quem é o pilar da aula 8. É esse pilar aqui, ó, 4,5 metros, com um perfil W250-62 inicialmente. A gente está propondo um outro. Vamos ver se a gente consegue manter esse aço aqui. E ele está engastado. Topo e base estão engastados. Vamos lá, só deixar claro aqui. Essa é a resolução 1. Então, a resolução 1 da aula 7. Vou deixar em negrito. Ctrl C. Resolução do exercício 2 da aula 8. Então, ó, no MD Solids, vou chamar aqui o módulo colunas. Tá? Nesse módulo colunas, eu vou selecionar uma seção transversal. Inicialmente, eu vou selecionar aquela da resolução que estava aqui, ó, da aula 8, que foi o W250-62. Então, vamos procurar esse cara lá e fazer as análises. Quando não atingir, porque lembra que a gente não conseguiu flambar esse pilar, porque o aço que a gente utilizou, para que eu conseguisse atingir a carga crítica, lembra que a tensão teria que ser de 800 MPa e eu não teria aqui um aço aqui, ó. Então, eu tenho que achar um pilar que me dê uma área ideal aqui, ó, para a gente fazer essa resolução. Como que eu vou fazer essa resolução? Eu posso buscar aqui, manter o aço e buscar um perfil, ou a partir de um perfil escolhido, eu buscar um aço que me atenda, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter o ASTM-A 572 grau 50, que me dá 345 de tensão de escoamento. Eu quero selecionar, então, o perfil Standard. Aqui eu vou usar unidades imperiais ou unidades métricas. Eu venho aqui unidades métricas, os flanges. Vou buscar aquele 250-62. Vamos voltar lá. 250-62. Não tenho ele, mas eu posso entrar com esses dados. Então, vou puxar daqui. Só trazer o print da tela dele. Imagem. Vamos aqui o 250. Aqui ele, ó, HP 250-62. Vamos criar uma matriz aqui e colocar as informações dele. Então, eu vou colocar aqui área do 250-62. É 79,6 centímetros quadrados. 79,6. E outra informação eu preciso. A inércia em torno do eixo Y. A unidade dela vai ser centímetros a quarta. 2.995. A espessura do flange está em milímetros. Ela é de 10,7. Vou retirar aqui essas outras informações. Por enquanto é o que eu preciso. Então, declarando aqui as informações da seção transversal do W250-62. O módulo de elasticidade, vamos manter os 200 gigapascal. Vamos trazer, só copiar a fórmula da equação da carga crítica, né? Colar aqui. Quando ele põe esse retângulo em volta de uma variável, quer dizer que eu estou tentando modificar essa variável. É porque eu já declarei ela, eu já fiz o cálculo com ela. Ele está só me alertando de que eu posso alterar essa variável aqui, tá? Essa resolução. Então, permanece. O K vai ser de quanto? Engaste. O K vai ser 0,5. Então, vou ter que modificar o K aqui. E aí ele já automaticamente atualiza as informações aqui. O L, não sei se eu declarei, mas o L é 4,5 metros, né? Então, vou adicionar aqui. O L não é mais aqueles 7 metros. Agora são 4.500 milímetros. Aí ele atualiza de novo. Foi para 11.000 kilonewtons a carga para fazer aquela coluna que está duplamente engastada. Tem 4,5 metros de altura, flambar. Agora a gente tem que achar uma área que consiga resistir a toda essa carga aqui. Lembrando que a tensão, então, eu digito para eu escrever o sigma, eu digito S e aperto Ctrl G, porque ele transforma em letra grega, né? Caracteres gregos. Então a tensão crítica vai ser essa carga crítica aqui, dividido por uma área. Tá? É o perfil, a minha incógnita é essa área aqui. Se eu disser que a carga crítica é a carga do aço, do ASTM-A 572 grau 50, 345, opa, então fica fácil encontrar essa área.
Então, eu não posso passar de... Lembrando que a gente não está usando nenhum coeficiente de segurança. Então, eu estou dizendo que a carga crítica vai ser exatamente a minha tensão de escoamento do aço ASTM A572. Então, essa é a carga máxima que o material deve atingir. Então, essa é a minha tensão crítica limite em função do aço. Qual é esse aço? É o ASTM A572 grau 50. Então, ó, se eu só reorganizar esses fatores, coloquei só o igual aqui, ó, porque ele não tenta fazer um cálculo. Como é que eu coloco esse igual aqui? Ctrl igual, tá bom? Aí eu vou só acrescentar um símbolo aqui para dizer que eu estou modificando essa equação aqui. Então, a área que eu estou buscando, ela tem que ser a minha carga crítica dividido pela tensão crítica. Tá? Então, só reorganizando algebricamente os fatores. Então, a incógnita passa a ser a área. Então, eu vou pegar essa equação, vou copiá-la, vou colar aqui embaixo. Vou só modificar agora dizendo para o MathCAD fazer um cálculo. Então, ao invés de ficar igual, eu quero que ele faça um cálculo. Então, eu aperto Shift 2 pontos. Agora, ó, ficou 2 pontos igual. Aí agora ele está apto a fazer um cálculo. Eu vou para o final da equação, digito igual. Ele me deu em metro quadrado, eu quero em centímetro quadrado. Eu tenho que buscar um perfil. Então, esse é o perfil área mínima. Área mínima procurada para que a coluna flambe, entre em flambagem global, né? Eu não quero que ocorra uma flambagem das chapas da mesa ou da alma. Eu quero que o pilar mesmo, a coluna, apresente uma flambagem, uma flecha lateral. Será que a gente tem na tabela ali algum pilar, alguma coluna que tenha pelo menos essa área? Se não, a gente vai ter que modificar o aço, tá? A gente não vai poder usar mais esse aço aqui. Vou buscar de novo aquela tabela da Gerdau. Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês a tabela, que a gente pode ser que nenhuma daquelas que eu tenha salvo esteja ok. Salvar aqui. Essa é a tabela, você pode baixá-la gratuitamente aí na internet, do próprio site da Gerdau. Aqui está, os perfis W e HP, que são os perfis para viga e pilares, tá? Eu tenho que buscar aqui uma área de pelo menos 338 centímetros quadrados. Se você perceber, não vamos ter, ó, um perfil que atinja essa tensão que tenha em função dessa área. O máximo que a gente tem é um perfil que tenha uma área de 278 centímetros quadrados. Nenhum outro perfil aqui vai ter essa área, ó, 258, 227, área em centímetros quadrados. Então, o que a gente pode fazer? Alterar o aço. Vamos alterar o aço aqui? A especificação do aço. Então, ao invés de usar uma tensão crítica de 345, vamos pegar o aço mais resistente nessa tabela aqui. Seria o ASTM A572 do grupo 1, só que com o grau 65, que vai para 450 MPa de tensão de escoamento. Por que eu não estou usando a tensão de ruptura? Porque eu estou buscando aí, assim que o material atingiu o limite de plastificação ali, eu já tenho sinais de que essa estrutura viria a colapsar. A gente não está fazendo um dimensionamento dentro da norma seguindo os parâmetros da NBR 8800 ainda. Mas para entender que eu tenho que sempre fazer essa correlação entre a tensão que eu aplico ou a carga que eu aplico dentro da área de um pilar que eu escolha, eu vou ter uma tensão. E essa tensão ela tem um limite, tá? Então vamos ver se eu utilizar o grau 50, o grau 65, usando 450 MPa de tensão de escoamento. Será que a gente consegue? Então eu vou deixar essa tensão crítica aqui. Vou só modificá-la e vou dizer agora que eu estou usando o grau 65. O grau 65 me dá 450 MPa de tensão de escoamento. Grau 65, 450 MPa. Aí a gente refaz. Só pegar aqui, ó. A área que eu estou buscando passa a ser de 259. Porque eu aumentei a tensão limite, tá? Para eu conseguir atingir
essa carga aqui para coluna flambar, eu tenho que garantir que a chapa tem uma resistência que vai me garantir que ocorra exatamente o que eu estou buscando, a flambagem global. Então, será que tem algum perfil 259? Tem o W300 muito próximo, 258. O W600, tá vendo? O W600 teria aí alguma solução viável. Mas vamos ver o que o MD Solids propõe, tá bom? Vamos aqui no MD Solids. Veja que tem perfis no MD Solids que nem existe na tabela da Gerdau. Por quê? Essa tabela é uma tabela que busca aí, ó, perfis de até 60 centímetros de altura, né? De alma, né? E no MD Solids ele tem perfis que buscam a resolução até para pontes. Vamos ver, ó. 1100 é um perfil que tem uma altura de 1,10, 1,10 m aí de altura só de perfil. É muita coisa, hein? Mas eu acho que não vamos exagerar nesse aqui. Vamos chegar bem próximo ali. 610. Eu vou manter aqui, porque o próprio MD Solids ele tem um módulo que me sugere perfis que passem. Então o que eu vou fazer? Eu vou manter o 250 62. 250 62. Vou escolher o 67. Eu sei que não vai passar também, porque está muito alta aquela carga crítica, né? Então vou pedir para ele computar. Vou voltar aqui. A coluna, vou marcar aqui, vou dizer que a coluna tem 4,5 metros. Eu quero em metro aqui. Carga crítica em quilonewton. Vai dar um pouquinho diferente. Aí, 4,5 metros. A carga crítica de 2000, porque eu não escolhi aquele perfil. Mas eu posso entrar com os dados. 2164. Ah, eu tenho que mudar aqui. Ela é engastada, tá? Gastada na base e no topo. Aí, ela foi para os 8.000, exatamente. Viu quando eu esqueci de alterar aqui, por causa da condição de vinculação do pilar, ó, ele resiste muito mais quando ele é engastado. 8.600, a gente tinha calculado que a carga crítica seria de 11.000. Porque eu coloquei um perfil um pouco maior. Mas vamos entrar com os dados da tabela da Gerdau no MD Solids. Então, eu não quero essa seção. Eu quero exatamente as dimensões. 200 gigapascal de módulo de elasticidade. E eu vou entrar com os dados da tabela da Gerdau aqui agora. Aqui, ó, 250 a 62. Ele tem uma largura do flange BF de 256 milímetros. Eu tenho que mudar, vou colocar em milímetro. 250 a 62. Tem um BF 256, então vou colocar aqui 256. Ele tem uma espessura de 10,7. A altura interna aqui, ó. A espessura da chapa da alma é o TW 10,5. E uma altura interna, essa altura interna aqui que ele chama de H, em 225. Peço para ele computar. Aqui estão os dados. Eu posso fechar isso aqui, posso voltar, porque agora que aquele perfil está selecionado, mando ele computar. Olha lá, 11.674 kilonewtons é a carga crítica. A gente calculou 11.678. Ele bateu, tá, ó, bem próximo. Questão de arredondamento, tá? Aqui embaixo ele mostra para mim a tensão crítica 1488 MPa, ou seja, essa coluna aqui ela não vai apresentar essa conformação porque eu precisaria que esse aço que a gente escolheu ele resistisse a 1488 MPa. Então não aconteceu a flambagem, tá? Global, não aconteceu isso aqui, ó. Por isso que agora eu tenho que pedir para o MD Solids para ele fazer o design para mim de qual seria, de sugerir para mim um perfil que resista, né, a uma tensão crítica para poder atingir a carga crítica. Então vamos aqui, ó, no cross section, vamos pedir design. Aqui, ó, comprimento da coluna aqui, inch, quer dizer polegada. Não, quero em metro, tá? 4,5. A carga que a gente está aplicando na coluna vai ser exatamente essa 11.678. Eu quero em kilonewton, então 11.678 kilonewtons. Ele vai me sugerir os perfis com a unidade imperial americana. Não, eu quero baixar aqui, ó, vou pedir no sistema internacional.
Então ele vai me dar perfis com as unidades métricas do sistema internacional. A tensão, qual é o aço, tá, que eu estou utilizando? Vamos usar o primeiro caso aqui, ó, 345. Ele vai sugerir uma seção bem alta, né? Módulo de eletricidade em gigapascal e é de 200 gigapascal. As condições de apoio, ela é fixo, né? Que é o engaste. Deixa eu ver se eu coloquei todos os dados. Sim, então eu peço para ele dimensionar. Aqui está as sugestões que ele me dá. 360, o 800, não tem nem na tabela da Gerdau. Será que tem esse 360, 463? Vamos buscar. Não tem, ó. Tá vendo? Porque a Gerdau não fabrica todos esses perfis que a gente vai buscar aí no mundo. Tá? O máximo é o 360 a 122. Então, o que a gente vai fazer aqui no próprio MD Solids? Eu posso pedir para ele salvar esse perfil, tá? Eu venho aqui em File, Save As, e aí eu dou um nome, tá? Como eu salvei aqui, ó, perfil W25062 Gerdau, ok, salvei. Se eu perder essa informação, eu volto para ela, tá? Então, já que eu defini a tabela, a seção transversal, aqui as sugestões. Se eu aumentar aqui, ó, ao invés de usar os 345, usar aqueles 450, aí ele já me dá novas sugestões, ó. Esse 310, 415, pode ser que eu tenha na tabela da Gerdau. Dá um ok aqui. Vou voltar. Ó, eles selecionei um perfil lá, o 310, 415, vou voltar. Agora eu peço para ele computou. Aqui, quais os resultados que eu obtive aqui, ó. Uma vez que eu alterei o perfil, a seção transversal, agora, olha só, para eu fazer esse pilar flambar, eu preciso de uma carga ainda maior. Só confirmando se a gente tem, né, aquele 310, a gente não vai ter na tabela da Gerdau. Não tem problema. Então a gente consegue, ainda assim, verificar essa questão de você, quando eu modifico o perfil, modifica, né, a seção transversal dele, modifica completamente a carga crítica que ele vai atingir e a tensão final, 253 MPa. Então, para atingir a flambagem, eu precisaria desse aço, um aço de pelo menos 252 MPa de tensão de escoamento. A gente, pelo MD Solids, a gente encontrou uma carga crítica quando a gente selecionou aquele perfil. A tensão crítica vai ser agora essa carga crítica dividido pela área do perfil selecionado, né? Vou colocar selecionado. Então, quando eu colocar a área desse cara, 310, 415, vou salvar esse cara. Não é da Gerdau. Esse é um perfil do próprio MD Solids. Voltei. Vou pegar a área desse cara. 52.800 milímetros quadrados. E essa carga crítica aqui, ela também foi modificada. Ela foi da ordem de 13.325.968. Olha lá, 252 MPa. Agora ficou fácil eu escolher um aço para que eu atinja, né, a flambagem da coluna. Então aqui a sugestão do MD Solids, de perfil do MD Solids. Eu peguei só a área, tá? Qual foi esse perfil? W310-415 do MD Solids. A carga crítica, claro, modifica. Então essa seria a carga crítica para o perfil W310. E a gente chegaria num aço ideal aí, ó. Um aço que existe, né? A gente poderia, para esse ASTM, a gente poderia usar, pode usar o grau 50, o grau 42. Então eu poderia usar um ASTM A572. Sugestão do aço, um ASTM A572, grau 42, certo. E foi isso. Para essa aula não se estender mais, a gente encerra por aqui. Eu espero que a aula tenha sido benéfica. Se você ficou com dúvidas, deixe aqui o seu comentário. Esse material vai ficar disponível para você. Eu te desejo muito boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.